Então, pessoal, boa tarde. Agora já comecei a gravar. E o seguinte, esse slide aqui que já está disponível para vocês e, e que eu vou usar na aula de hoje, ele não está 100% revisado não, igual eu fiz com os outros. Tá? Então, é possível que tenha coisas aqui que ainda vão ser alteradas. Mas é um bom guia para a gente seguir. E o seguinte, eu falei aqui offline, né, e agora estou falando durante a gravação. Esse é o assunto que eu mais gosto. Assim, disparado, sabe? Eu acho ponteiros um negócio mega ultra legal. É, foi tirado das linguagens orientadas a objeto, tudo, né? Porque tem a questão de referência, que é algo similar, mas não é igual. Mas eu adoro ponteiros. Tá? Adoro mesmo. Acho que sabendo usar é uma ferramenta poderosíssima. Agora, grandes poderes requerem grandes responsabilidades, né? Já dizia lá o tio Ben lá, né? Já avisou bastante o Homem-Aranha com relação a isso. Então é o seguinte, esse negócio é muito poderoso. Mas com certeza vai ser a maior fonte de problema de vocês com relação à programação em C. Tá? Toda hora você vai tomar uma mensagem, um segmentation fault na cara. É aquele dia de entregar o trabalho, você fala assim, não vou modificar só essa linha. Pá, toma um segmentation fault. Então, assim, ele dá trabalho, mas é legal demais mexer com ponteiro. Ponteiro é o nome que a literatura usa, mas na minha opinião a tradução correta é apontador, sabe? Porque a palavra é pointer, então não é ponteiro. Mas de qualquer forma, eu vou seguir a nomenclatura aqui que a literatura usa. Mas eu acho que vocês já devem ter visto no meu código, ou talvez não, né, porque eu não tratei desse assunto, mas eu escrevo nos meus comentários apontador, sabe? Eu acho que é a tradução mais correta para pointer. Mas vamos lá, vamos começar o assunto que esse assunto aqui nós vamos ficar muitas aulas. Tá escrito aula 12 aqui, mas isso aqui rende, viu? Por quê? Eu não vou ensinar vocês ponteiros. Eu vou ensinar vocês memória. E se você entende como que esse negócio está funcionando na memória, aí acabou. Aí você não tem problema mais, o negócio fica legal. Mas eu cobro bastante disso aqui. Eu tenho quase certeza que eu comentei isso no finalzinho do módulo 1. Não comentei com vocês? Pois é. Então eu vou ensinar para vocês, dentro do assunto de ponteiro, de alocação dinâmica e tudo, eu vou ensinar para vocês a parte de memória. E assim, é muito legal. Eu devo ter feito um desenho mesmo, provavelmente. Porque eu adoro esse pedaço aqui. Então, é um lugar onde eu me sinto à vontade e eu não vi aula disso em nenhum lugar. Mas eu também não fico procurando, né? Não significa que não tenha, não. Mas eu não fico procurando porque é eu que estou dando a aula e não aprendendo para poder dar aula disso. Mas a parte de associar ponteiro com memória e tudo, eu realmente não vi em nenhum lugar. Eu não vi durante o meu curso de graduação, nunca vi. E eu acho que realmente é importante entender como que o negócio funciona na memória, porque senão você fica só replicando as coisas, sabe? Você não sabe o que está acontecendo, o negócio vira uma bagunça danada. E igual eu falei, você toma um segmentation fault na cara, e você não sabe por quê. E aí o negócio que era para ser prazeroso e legal começa a ficar chato. Porque você não sabe usar, aí você vê e fala assim, nossa, eu coloco um asterisco, o negócio funciona, eu tiro o asterisco, não funciona, aí eu coloco um E comercial, funciona, eu tiro, não funciona, ou vice-versa. Por quê? Porque você não está sabendo usar. Tá? E aí o negócio fica terrível. Então vamos começar com o nosso assunto legal aqui. Então, alocação dinâmica. Antes de ler qualquer coisa do slide aqui, o que a gente fez até agora? A gente fez alocação estática. A alocação estática é quando
o compilador já sabe o tanto de memória que você vai gastar, tá? Pelo menos em cada execução da função. Claro que se você chama uma, que chama outra, que chama outra, que chama outra, e por aí vai, ele não tem condição de prever isso. Se ele tivesse condição de prever isso, não teria problema de memória hora nenhuma. Então a questão não é. Ele não sabe a quantidade total de memória que seu programa vai gastar. Isso é óbvio que não. Mas ele sabe a cada pedaço o tanto que vai gastar. Então, por exemplo, essa função gasta tanto. Essa outra gasta tanto. Essa variável gasta tanto. Isso aqui gasta tanto. Então, se o compilador ele sabe o tanto de memória que está sendo gasta e consegue reservar espaço para ela, isso chama alocação estática. Tá? E é claro que a cada chamada de função, toda aquela memória que foi alocada na função anterior, ela continua alocada. Aí eu chamei a função, ele vai alocar mais o espaço para aquela função que eu chamei. Aí se essa função chama outra, ele vai alocar mais o espaço da outra. Então assim, a minha memória vai sendo gasta pela chamada das funções. Mas o tanto que cada função gasta, ela já é conhecida em tempo de compilação. Isso é que a gente dá o nome de alocação estática. Tá? Então, o que é alocação dinâmica? Que é o oposto da alocação estática. A alocação dinâmica é aquela que o compilador ele não tem condição de saber, lá na hora que está compilando e linkando o programa, quanto que vai gastar cada função, quanto que vai gastar cada variável. Ele não tem condição de saber isso. Então, quando a gente falou lá de alocação estática, e por exemplo eu falei de vetor, então deixa eu escrever aqui um comentário. Por exemplo, quando eu fazia isso aqui, ó, int vetor tamanho do vetor, por exemplo. Eu falei que esse tamanho do vetor ele tinha que ser uma constante. Sabe, se eu colocar isso aqui, ó, 3 mais 18 vezes 5, isso aqui é constante? Sim, isso é uma constante. Tá? Porque ele sabe em tempo de compilação quanto que dá isso aqui. Ele já vai fazer 5 vezes 18 e somar 3 e vai colocar o número para você. Então isso aqui é uma constante. Agora, isso aqui, ó, isso aqui já não é constante, porque o valor dessa variável pode mudar. Então, no momento de alocação desse vetor, não é possível saber, em tempo de compilação, qual que é o tamanho que precisa ser alocado. Então, isso daqui é alocação dinâmica. Tá? A gente não pode fazer isso aqui não, tá? Mas só para dar um exemplo para vocês do que seria alocação dinâmica. É algo que a gente não consegue saber em tempo de compilação qual é o tamanho. Mas a gente não faz isso aqui em C, não. Tá bom? Então vamos lá. A alocação dinâmica é o processo que aloca a memória em tempo de execução, ou seja, não é em tempo de compilação. Então é só na hora que o seu programa vai rodar é que vai saber o tanto de memória que precisa. Tá? Ela é utilizada quando não se sabe ao certo quanto de memória será necessário para armazenar as informações, podendo ser determinada em tempo de execução conforme a necessidade do programa. Por exemplo, se você vai representar as notas dos alunos, então vamos supor que isso aqui seja notas, tá? Você vai colocar uma nota para cada aluno. Então, o número de alunos varia, sabe? Ele não é estático. Você não sabe a princípio quantos alunos são. Então, isso daqui é só para fazer analogia, tá, gente? Não é essa construção aqui, não. Então, como a gente só consegue saber essa informação na hora que o meu programa está rodando, eu preciso usar alocação dinâmica. E por que ela evita o desperdício de memória? Ela evita o desperdício de memória porque, se eu não tivesse o recurso de alocação dinâmica, aqui eu teria que colocar uma constante que fosse suficiente para cobrir a nota de todos os possíveis alunos. Então vamos supor que eu viria e falar assim, nunca pode ser maior que 100. Então eu colocaria aqui tipo 100, sabe? Não a constante literal, mas eu colocaria aqui uma constante. Porque aí eu já teria reservado espaço para o maior número de notas possível.
Só que vamos supor que a minha turma tivesse 8 alunos. Eu estaria desperdiçando 92 posições. Tá? Por quê? Porque eu não tenho o recurso da alocação dinâmica. Então, tudo que eu consegui fazer até hoje, até a aula de hoje, tinha desperdício de memória. Poderia ter desperdício de memória, porque eu sempre tinha que alocar espaço suficiente para eu colocar todas as informações, mesmo que eu não precisasse. Tá? Então, é por isso que a alocação dinâmica vem aí para ajudar a gente com desperdício de memória. Aí ela vem para ajudar com outras coisas também, organização e por aí vai, mas desperdício de memória é muitíssimo importante. Tá bom? Até aqui todo mundo conseguiu pegar a essência do porquê da alocação dinâmica? Beleza. Vamos lá. No padrão C-ANSI, existem 4 funções para alocação dinâmica pertencente a stdlib. Então, standard, né, é a biblioteca padrão de trabalho com memória, tá? Eu tenho o malloc, o calloc, o realloc e o free, tá? Que são comumente chamados de malloc, calloc, realloc e free. Tá? Então, assim, eu chamar de malloc, de malloc, malloc, assim, tudo a mesma coisa, entendeu? A gente não vai ficar pedante aqui de ter que usar o nome correto, não, tá? A pronúncia correta. Então, assim, falar malloc, calloc, tá tudo valendo, tá bom? Mas qual que é a ideia? Esse M aqui, ó, é de memory, tá? Então, é alocação de memória. Esse cara aqui também é alocação de memória, só que ele inicializa a memória para você. A gente vai ver isso aqui. Esse aqui, ele pega uma memória que já foi alocada e realoca ela. Então, essas 3 funções aqui, elas são utilizadas para eu obter memória. Tá? Então, o malloc, o calloc e o realloc são utilizadas para isso daí. Só que é o seguinte, como a memória ela é alocada dinamicamente, significa que o compilador ele não faz isso para mim. Como ele não faz isso para mim, quando eu pedir memória, depois eu tenho que liberar. Porque quando a alocação é estática, o que o compilador já faz para a gente? Eu entrei na função, ele aloca. Eu saí da função, ele desaloca. Tá? Então, esse trabalho aqui que a gente tem que fazer na mão, ele já faz automaticamente para a gente. Por que ele já faz automaticamente? É uma pergunta para vocês. Por quê? Na verdade, é o oposto disso aí, viu, Ulisses? É, o PC, né, no PC que você está falando aí é o compilador, tá? É, quando a alocação é estática, é o contrário disso. Ele já sabe o tanto de memória que será gasta. Então, como ele já sabe, ele aloca para você, e já que ele alocou para você, ele desaloca para você. Entendeu? Então, assim, eu entendi o que você quis escrever aí, mas é o oposto do que você escreveu. Então, o compilador ele faz isso porque ele já sabe o tanto de memória que vai ser gasta. Como com a alocação dinâmica ele não sabe, então o trabalho é nosso. É nosso de pedir e é nosso de liberar, tá bom? E essa outra bolinha aqui fala que existem outras funções que não serão abordadas nessa aula, tá? A gente vai ver ao longo do curso aí, vai trabalhar com outras e tudo, mas essas 4 aqui são as principais, beleza? E vamos lá. A alocação dinâmica é muito utilizada em problemas de estrutura de dados. Por exemplo, listas encadeadas, pilhas, filas, árvores binárias e gráficos. Todos esses assuntos aqui, ó, inclusive começa nesse cara aqui, vou até frisar ele. Esse aqui é o início do assunto de Aedes. Tá? Primeiro tema de Aedes é esse aqui, ó. Então, ano que vem, quando vocês estiverem todos lá,
saibam que a gente vai começar nesse cara aqui, ó. Tá? E a menos que aconteça uma tragédia comigo, que eu espero que não, mas eu serei o professor de vocês. Então eu já estou até falando aonde que a gente vai começar, porque eu comecei assim esse ano e vou começar assim ano que vem também. Bom? Então, o que que eu quero dizer com essa coisa aqui que eu acabei de frisar e colocar uma setinha? Alguém conseguiu pegar a ideia do porquê que eu estou fazendo isso aqui? Precisamos de ponteiro no ano que vem. Você precisa, inclusive, nesse ano também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ano que vem inteiro é em cima disso aqui. Tá? Então, assim, se você chegar em Aedes sem saber ponteiros, você pode até ter chegado, mas você não vai passar, não. Tá? Porque Aedes inteiro é em cima disso. Tá? Já começa com isso e termina com isso. Então, ou você aprende beleza esse ano, ou você vai ter que aprender na marra ano que vem. Porque não passa em Aedes sem saber a alocação dinâmica, tá? Isso aqui é usado em tudo lá. Então, ou você sabe agora, ou você vai ter que sair sabendo ano que vem. Senão você não consegue passar em Aedes, não. Beleza? O pessoal de eletrônica e automação utiliza ponteiro em outras disciplinas? Eu acredito que sim, viu, Ulisses? Assim, deixar a desejar aqui, porque eu não conheço o currículo de eletrônica e de automação direitinho, não. Mas o que que acontece? Vocês vão ver em algum momento orientação a objeto. Orientação a objeto não tem ponteiros, mas tem alocação dinâmica, tá? Então, o que que vai acontecer? Você pode até ignorar o assunto de ponteiro, vamos dizer assim, mas o assunto de alocação dinâmica você não vai ter como ignorar, porque orientação a objeto e tudo é em cima de alocação dinâmica, tá bom? Então você pode até trabalhar de maneira disfarçada lá, mas vai trabalhar sim, com toda certeza. Tá? Principalmente que o Lucas, ele dá uma disciplina, tô falando, deve ter outros professores também, mas eu tô falando dele porque a dele eu tenho certeza. O Lucas dá uma disciplina que ele trabalha com C Sharp. E C Sharp usa alocação dinâmica o tempo inteiro. Você cria um objeto e alocação dinâmica lá. Tá bom? Então, você vai ter que saber sim. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Malloc e Calloc são responsáveis por alocar memória. Tá? Então tem uma pequena diferença entre um e o outro, nós vamos ver daqui a pouco. O realloc, ou realloc, responsável por realocar memória. Então significa que antes de você chamar esse carinha aqui, ó, necessariamente ou você usou esse, ou você usou esse. Tá? Tem jeito de chamar o realloc sem chamar um dos dois? Tem. Tá? Tem sem nenhum problema. Se você chamar o realloc sem falar qual o lugar que ele vai realocar, é como se ele estivesse chamando o malloc. Então, na verdade, você chamou o realloc sem falar o lugar que você quer realocar, mas é a mesma coisa de você estar chamando o malloc. Então, assim, em outras palavras, você está chamando um dos dois. Tá? Porque chamar o realloc sem falar o lugar que é para realocar é a mesma coisa de chamar o malloc. Tá? Então, ao pé da letra, tem jeito, tá? Mas a realidade é que você está executando o malloc, se você não falar o lugar que você quer realocar. Tá bom? E o free é responsável por liberar a memória alocada. Então, não importa se a memória foi alocada com malloc, com calloc ou com realloc, você tem que dar free nela. Então, como que chegou a memória para você? Não importa, você tem que dar free nela. Tá? E vamos lá, vamos conhecer aqui o protótipo da função malloc. O que que o malloc faz? Ele fala o seguinte, olha, é o que está aqui entre parênteses, tá bom? Ele vira e fala assim,
Quanto que você quer de memória? Fala aí, filhão, quantos bytes que você quer de memória? Aí você fala, eu quero tantos bytes. E aí, se ele conseguir, ele vai retornar para você o endereço. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou usar essa palavra demais. Poderia escrever também, né, ao invés de ficar fazendo desenho aqui. Ele vai retornar para você o endereço de onde ele colocou essa memória que você acabou de pedir. Então, vamos imaginar que a sua memória está aqui, ó. Depois eu vou apagar, tá bom? Na verdade, eu tenho um lugar para desenhar aqui, né? Já até deixei preparado. Então, vamos supor que você está aqui, ó. Sua memória aqui. Aí você vira e fala assim, Malloc, me dá 20 bytes. Aí vai falar, tá bom, filhão. Tem 20 bytes aqui na memória? Tem, olha só, achei 20 bytes aqui. Aí ele vai pegar esses 20 bytes que você pediu. Esses 20 bytes estão onde na memória? Sei lá, vamos supor que ele está nesse endereço aqui, ó. Vamos supor. Como que você sabe a quantidade de bytes que você precisa? Porque é alocação dinâmica. É você que sabe. Entendeu? Vamos supor que cada aluno gasta 4 bytes. Vamos supor, tá? Cada aluno gasta 4 bytes. E você tem que alocar espaço para 30 alunos. Quantos bytes você precisa? Isso, 120. Entendeu? Então, você é que sabe quantos bytes. O problema é que não sabe a quantidade que cada um gasta. Sabe sim, a gente vai ver. Sabe sim. Entendeu? Você vai saber, você sabe sim. Se você não sabe até o momento, você vai saber na aula de hoje. Mas eu posso te garantir que você sabe sim, tá? Não precisa preocupar com relação a isso, não. Mas voltando aqui ao assunto. Então você chegou lá no Malloc e viu e falou assim, Malloc, me dá 20 bytes. Aí ele fala, beleza, deixa eu ver se tem 20 bytes aqui para você. Aí ele chegou lá na memória e falou, opa, tem 20 bytes aqui. Leandro pediu 20 bytes, vou dar 20 bytes para ele. Então ele veio aqui na memória e reservou esses 20 bytes aqui para mim. E ele vai me retornar o endereço onde começa os 20 bytes que eu pedi. Tá? Então é o seguinte, deixa eu fazer uma divisão muito mal dividida aqui, mas é só para vocês pegarem a essência do negócio, tá bom? Está muito mal dividido, mas é o seguinte, se esse cara aqui é o 1899, esse cara aqui é o 189A. Tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, 1899. Se esse cara é o 1899, esse aqui é o 189A, porque ele te dá o endereço onde começa. Esse aqui é o 189B. E esse aqui o 189C. Então o que o malloc ele vai te retornar é onde começa o endereço do início dos 20 bytes que você pediu. Tá? Então é assim que o malloc funciona. Você fala, me dá tantos bytes e ele te dá o endereço onde ele colocou os 20 bytes que você pediu. Tá? Então é assim que ele funciona. Então vamos voltar aqui. Para quem não sabe o tamanho que cada coisa gasta, existe uma função muito da maravilhosa chamada sizeof. O que o sizeof faz? Ele te dá o tamanho de o que você quiser. Entendeu? Então vamos supor que você quer saber o tamanho de um aluno. Então você faz sizeof aluno. Ele vai falar 4 bytes, por exemplo, no nosso exemplo aqui. Entendeu? Vamos supor que o aluno gasta 18 bytes. Então na hora que você fizer sizeof aluno, ele vai falar 18. Entenderam? Como é que vocês sabem o tamanho das coisas? Essa função aqui, ó, isso aqui vai andar com a gente o tempo inteiro. Tá? Então, o jeito mais comum de usar o malloc é assim. Sizeof da coisa que você quer alocar, vezes quantas vezes aquela coisa você quer alocar. Então isso aqui é o uso comum. Tá? É do jeito que está escrito aqui. E aí o seguinte, o malloc ele vai retornar um tipo especial. Vamos dar uma olhada aqui?
ele retorna, olha só, um void pointer. Esse cara aqui é o cara, tá bom? O que que quer dizer isso aqui? Vamos dar uma lida nesse slide aqui. Essa função recebe como parâmetro tamanho, que é o número de bytes de memória que deseja alocar. Então vamos casar essa primeira bolinha aqui com o que está escrito aqui. Olha só, repara que ele só tem um parâmetro aqui, ó, size, que é tamanho. E qual que é o tipo do tamanho? Alguém sabe me dizer qual que é o tipo? É só olhar para a tela. Não precisa adivinhar, não. Assim, a pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta que a resposta já está na tela. Isso, perfeito, Isaac. Tá? Amanda também estava escrevendo aí, eu não sei o que que a Amanda ia escrever, se ela ia escrever a mesma coisa e tudo. Mas é o seguinte, o tipo de size é size T, tá? E eu vi assim, ó, mas e o que que é size T? Eu lá tenho bola de cristal para saber o que que é size T? Tem uma explicação aqui embaixo, ó. Size T é um inteiro sem sinal. Beleza? É um inteiro sem sinal. Por que que é um inteiro sem sinal? Porque não existe alocação negativa. Então não faz sentido eu passar um número negativo, porque eu não vou alocar menos 3 bytes. Tá bom? Então, o que que ele pede? Ele só quer saber o tanto de bytes, tá? E aí ele vai retornar um void pointer, tá? Void pointer. Vamos continuar lendo o slide aqui. O interessante é que essa função retorna um ponteiro, tá? Do tipo void, podendo assim ser atribuído a qualquer tipo de ponteiro. Gente, o significado de void pointer é o seguinte: qualquer tipo, tá? Então, quando você vê um void pointer, significa qualquer tipo. Então, o que que o malloc está dizendo para você? Cara, eu não quero saber para que você está alocando essa memória. Se é para guardar aluno, nota e etc. Eu não quero nem saber. Você me pediu tantos bytes e eu tô te dando. E eu tô te passando, então, o quê? O endereço onde começam os bytes que você me pediu. Então, esse pointer aqui, ó, quer dizer endereço. E como serve para você colocar qualquer coisa, ó o void aqui, ó. Porque se servisse para você guardar só inteiro, qual seria o tipo? Int. Exatamente. E se fosse para poder guardar número de ponto flutuante com precisão simples, qual seria o tipo? Float. Perfeito. Então vocês já pegaram a ideia, tá? Então na hora que está escrito void pointer, significa o seguinte, olha, é o endereço que aceita qualquer coisa. Não é para guardar inteiro, float, é para guardar o que você quiser. Então o malloc ele não quer saber para que você está alocando memória. Ele só te dá os bytes se tiver os bytes. Tranquilo? E uma coisa importante, os bytes eles são sempre contínuos. Então significa que se a sua memória estiver lotada, tá? E aqui tem espaço para 2. Tá? Faz de conta que sua memória está lotada. Aqui tem espaço para mais um. E aqui tem espaço para mais um. O restante está tudo cheio. Então vamos encher aqui. A sua memória está toda cheia. É só para a gente entender o funcionamento. Pronto, acho que já está bom para entender que está cheia. Então é o seguinte, sua memória está toda cheia. Tem 4 bytes livres na memória. Só que esses 4 bytes eles não são contínuos.
e você pedir 4, ele não te dá. Mesmo que você tenha 4 bytes livres, tá? Porque o malloc ele sempre te dá o endereço de onde começa. Mas se ele te dá o endereço de onde começa, como é que você sabe onde termina? É para vocês a pergunta. Se ele te dá o endereço onde começa, como é que você sabe onde termina? Isso. É a soma com o tamanho que você pediu, quantos você pediu. Exatamente. Então, é por isso que os bytes não podem estar picados na memória. Eles têm que estar contínuos. Então, se você for e pediu 20 bytes, é porque você precisa dos 20 bytes contínuos. Senão, você pediria 4 vezes 1 byte. Tá? Se servir para você 4 bytes soltos, então você pede 4 vezes 1 byte. Agora, se os 4 bytes eles precisam ser contínuos, então você faz um pedido de 4 bytes. Entendeu que são coisas diferentes? Não é a mesma coisa pedir 4 bytes ou pedir 4 vezes 1 byte. São coisas distintas, porque o malloc ele sempre vai te retornar o endereço onde começa. E ali, quantos bytes você pediu. Tá? Então, se eu pedir 2, ele vai me retornar isso aqui, ó. Beleza, porque tem espaço para 2. Mas se eu pedir 3, aí ele já não tem espaço mais. Tá bom? Pegaram a ideia, né? Maria Clara está escrevendo ali, a Amanda está escrevendo também. Vamos ver ali. Mas como eu sei se eu posso pedir separados ou não? Então, o programa é seu, Maria Clara. Tá? Assim, pode parecer uma má resposta, mas não é. Porque o que, que acontece? Se você está fazendo 4 itens numa lista encadeada, por exemplo, que é o assunto do ano que vem, são 4 itens distintos. Então você vai pedir 4 vezes. Agora, se eu estou fazendo um vetor, por exemplo, com alocação dinâmica, eles não podem estar separados. Eles têm que estar juntos, porque é vetor, não é lista encadeada. Então eles têm que estar juntos. Então, por mais que pareça assim, ruim a resposta, mas é a resposta de verdade, entendeu? É você que sabe se eles servem separados ou se não serve. Aí vai depender do contexto que você estiver fazendo na hora, entendeu? Mas a resposta real é essa daí. No contexto do programa que você está projetando, você vai saber se serve separado ou se não serve. É que eu estou explicando para vocês, sem dar nenhum exemplo prático, como que o malloc funciona. Tá? Então, eu ainda estou parado nesse slide aqui, ó, nesse slide 5. Então, eu estou só explicando como que esse cara aqui funciona. Agora, exemplo de uso é mais para frente. Então, eu quero que vocês entendam como que ele funciona. Todo mundo entendeu? Que são espaços contínuos na memória e ele vai retornar para você aonde que começa? Todo mundo pegou essa ideia aí? Beleza. Então, tá bom. Aí tem uma figurinha aí, né? A Virginia gosta de colocar essas figurinhas. Esse aqui é aquele cara, eu acho que é do alienígena do passado. Quem assiste History Channel, eu acho que vê esse cara aqui o tempo todo. Não é o cara do alienígena do passado? Ele fala assim, alienígenas. Toda hora passa uma propaganda dele falando alienígenas. Aí é isso mesmo. Eu tenho a impressão que eu já vi esse cara aqui. Então vamos lá. É, assim, ele é doidão, não sei, né? Mas ele tem bem cara mesmo, sabe? Ele pode até não ser, mas cara de doido ele tem mesmo. Mas vamos lá. Então, ponteiros. O ponteiro nada mais é do que uma variável que guarda o endereço, olha só, o endereço de outra variável. Tá? E pode não ser de outra variável, não. Pode ser o endereço de alguma coisa que está na memória. Não precisa necessariamente ser de outra variável, não. Por exemplo, isso aqui que eu fiz, ó, tá? Pedir um byte. Não é endereço de nenhuma outra variável. É endereço de algum lugar na memória. Então, o que o ponteiro faz
é guardar o endereço. É isso que ele faz, não necessariamente de outra variável. Tá? Pode ser de outra variável? Pode. Mas é obrigatório? Não. Tá? E o seguinte, como que eu declaro um ponteiro? Só eu tacar esse asterisco aqui. Ó. E por que é importante o tipo? Porque o tipo vai indicar de quanto em quanto eu ando. Tá? Então eu vou explicar para vocês isso aqui. Ó. A importância do tipo. Por quê? O malloc ele não te retorna uma sequência de bytes? Não é isso que eu acabei de falar com vocês? Sim ou não, gente? Beleza. Então o malloc ele vai te retornar uma sequência de bytes aqui, o endereço de onde ele começa. Só que é o seguinte, se eu tiver alocado espaço para poder guardar inteiros, eu quero que ele ande de 4 em 4. Deixa eu trocar de cor. Já está ficando ruim de escrever todo de vermelho. Eu quero que ele ande de 4 em 4. Tá bom? Então, o que que esse tipo faz? Ele vai indicar de quanto em quanto eu vou andar. Para eu poder tratar esse cara como se ele fosse um vetor. Então, quando eu escrevo aqui no tipo, por exemplo, vamos supor que eu faço isso aqui, ó, int pointer, tá? Vamos supor que eu faço isso aqui, int pointer, e a minha variável, ela chama vetor, que a minha criatividade está baixíssima. Então a variável chama vetor. Então olha só o que ele vai fazer. Quando eu escrever vetor 0, onde ele vai vir? Vai vir aqui, ó. Tá? Porque é o endereço de onde começa, deslocado de 0 posições. Agora, quando eu escrever vetor 1, onde ele vai parar? Ele não vai parar aqui, tá? Ele vai parar aqui, ó. Por que que ele vai parar aqui? Porque o tipo é int. Então ele sabe que ele tem que andar em múltiplos desse tipo aqui. Entendeu? E se eu escrever vetor 2, ele vem parar aqui. Tá? Pegando o finalzinho dele aqui, tá bom? Esse aqui, ó. Então, vetor 2 é esse cara, vetor 1 é esse cara e vetor 0 é esse cara aqui. Isso, aí ele vai andar de 4 em 4 aqui, tá? Então, esse tipo aqui, ele é muito importante para você saber andar, tá? E usar um ponteiro como se fosse um vetor. Então, eu não posso andar com uma coisa void, não. Tá bom, gente? Então, eu tenho que andar com alguma coisa de um tipo específico. O void pointer serve para dizer que eu não me interessa o tipo. Serve qualquer tipo. Para isso que chama o void pointer. Mas na hora de andar não pode ser void pointer. Tá? Porque senão ele não sabe andar. A gente tem que decorar quanto cada tipo anda? Não. Claro que não. Isso é feito automático para você. Se você escreveu aqui ó, vetor 1, ele já vai andar para você automaticamente. Ele vai andar baseado no tipo. Então você não tem que decorar, não. Vamos ver o que a Maria Clara está escrevendo. Posso dar exemplo de outro tipo? Posso aqui, ó. Olha esse aqui. Vou fazer agora aqui para você, ó.
Acabou meu espaço aqui, mas vamos pegar isso aqui, que isso aqui eu acho que é o suficiente, tá bom? Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou alocando quanto de espaço? Eu estou alocando 3 vezes o espaço de um long long. Tá? Então, eu estou adiantando para vocês que o long long aqui são 8 bytes. Tá? Então, vamos fazer aqui então. Vamos lá, vou desenhar minha memória aqui de novo. Vamos fazer tudo bonitão, porque tem que entender. Então, beleza, essa aqui é a minha memória. Vou escrever aqui, memória. Aí, lindo, pronto. Aí o que eu fiz? Olha, eu falei, malloc, me dá 3 vezes o tamanho de um long long. Então o compilador já sabe que o long long são 8 bytes. Então o que ele vai fazer? 8 vezes 3, 24. Não, você não tem que saber não, Enzo. Eu acabei de falar. Você usa o sizeof. Eu estou falando com você que é 8. Mas você não precisa saber não. Você vai escrever sizeof. Tá? Então, o que está escrito aqui? Ó? Me dá 3 vezes o tamanho de um long long. Só que eu estou dando um exemplo que vocês pediram. Então, eu estou falando com vocês que é 8. Mas você não tem que saber não. Então, vamos lá. 3 vezes 8, 24. Então, o que o malloc vai fazer? O malloc vai vir aqui na memória e vai separar 24 bytes para você. Aí agora, como é para poder entender direitinho, eu vou dividir isso aqui em 24. Vai dar um trabalhinho, mas espera aí. Aí pronto, eu fui e fiz lá malloc. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Pelo fato de estar multiplicando por 3, os dados guardados na memória podem ficar separados? Não. Não. O malloc sempre retorna contínuo. Se eu quiser eles separados, eu tenho que chamar 3 vezes o malloc. Não é 3 vezes na multiplicação, não. É chamar o malloc 3 vezes. Uma chamada de malloc, os bytes têm que estar todos alinhados. Tá? Todos contínuos na memória. Beleza? Então, beleza aqui, ó. Aí o que acontece? Eu fui e chamei o malloc aqui, tá bom? Chamei malloc, e aí ele foi e virou e falou assim, olha, Leandro, os bytes que você me pediu, os 24, você não sabe que é 24, mas eu estou te falando que é 24, os 24 bytes que você pediu, eles estão nesse endereço aqui, ó. Então ele foi e retornou esse endereço para você. 40180024. Retornou esse endereço. Então, olha só o que é a volta do malloc. A volta do malloc é um void pointer de 40, já esqueci, 180024. Então isso aqui é o que o malloc voltou. Só que é o seguinte, void pointer, ele sabe andar? Não, beleza, ele não sabe andar. Então, void pointer eu não posso tratar como se fosse um vetor, tá? Porque ele não sabe andar. Aí o que acontece? Eu falei, olha, malloc, você falou que é void pointer, mas eu sei, que eu sou o programador, eu sei que lá eu vou guardar long long. Então, como eu vou guardar long long, eu vou tratar cada espaço como o espaço de um long long. Então, o que esse cast aqui está fazendo? Ele está transformando o 40180024, que é o endereço de um void pointer, em 40180024, como o endereço de um long long pointer.
Então é isso aqui que esse cast aqui está fazendo. Tá? Então eu vou até tacar ele aqui na frente. Deixa eu trocar de cor. Tá? Aí o Void, o Malloc voltou e está com isso aqui. Aí agora olha só o que, que ele vai fazer. Ele vai tratar esse endereço como se fosse um vetor de long long, tá? Porque o ponteiro ele me permite fazer isso. Então ele vai guardar aqui como se fosse um vetor de long long. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai separar de 8 em 8 para mim. Então vamos fazer aqui nosso desenho de novo. Que cor que eu usei? Azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para eu não perder aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Beleza. Então dividir certinho. Aí o que, que ele vai fazer? Ele sabe que vetor 2, vamos escrever aqui, vetor 2, 0, é esse cara aqui, ó. Ele vai tratar esses 8 bytes como se fosse o vetor 2, 0. Vai tratar esses 8 bytes aqui como se fosse o vetor 2, 1, e vai tratar esses 8 bytes aqui como se fosse vetor 2, 2. Então é para isso que a gente usa o tipo. O malloc não está interessado em saber para que você quer usar. Mas na hora de usar, é interessante você fazer o cast para que você consiga andar nele. Todo mundo entendeu? Então, beleza. Então vamos continuar aqui com o nosso slide, que é importante a gente entender mesmo. Porque na hora que eu for falar mais especificamente de memória, eu já estou falando aqui, dando umas pinceladas ou outra e tudo. Mas tem que entender como que o negócio vai parar na memória. Bom? Então, aqui é um exemplo com long long. E aqui eu tinha feito um exemplo com int. Então, ele sabe de quantos em quantos ele vai andar baseado no tipo. Não precisa de você fazer essa conta, ele faz a conta para você. Se você escolhe o tipo, ele faz a conta para você. Tá bom? E o seguinte, tá aqui, ó, continuando no nosso slide aqui, a declaração, como atribuir valor ao ponteiro declarado? É só você colocar aqui, ó, tá? Um igual. Então, o que que o malloc está fazendo? Retornando o endereço. E ele está guardando o endereço nessa variável. Tá bom? O que que esse asterisco está fazendo aqui? Ele está indo no endereço, tá? Ano passado eu arrumei uma analogia e fazia sentido na época. Não sei se ela vai fazer sentido hoje também, mas eu vou usar ela daqui a pouco, tá bom? Mas isso daqui, o asterisco, na declaração, serve para dizer que é um ponteiro. E no uso dela, serve para você ir naquele endereço. Tá? Então é o seguinte, é como se eu tivesse aqui na mão, é que vocês não estão vendo minha mão aqui, mas imagina aí, faz de conta que eu estou na sala de aula. Então, eu tenho no meu papel aqui o endereço de algum lugar. O endereço que está anotado no papel, ele é o meu pointer, tá bom? Agora, para eu poder ir naquele endereço, eu tenho que fazer asterisco naquele papel. Porque o papel só tem o endereço, mas eu não fui lá propriamente dito. Então, para eu ir no endereço, eu uso o asterisco, tá? Deixa eu ler o comentário aqui. Precisa citar em qual parte da memória está localizado no programa? Não. Isso é trabalho do malloc para você, tá? Você não tem que saber onde que tem memória, não. Você fala, malloc, me dá aí. E aí ele te dá, entendeu? Se tiver, né? Aí é trabalho dele. Você não tem que saber onde que tá, não. Então vamos continuar aqui o slide. Lembrando,
Quando usamos uma passagem de parâmetros por referência, estamos utilizando ponteiros. Isso aqui não faz sentido nesse contexto, tá? Porque em C não existe passagem de parâmetro por referência. Então, apesar dessa frase aqui ser real, ela não faz sentido no contexto de C. No contexto de C, não existe passagem de parâmetro por referência, tá? Então, eu vou até riscar isso aqui. Isso aqui não faz parte da nossa realidade. Não é que está errado. Está certo, a frase está certa, tá? Mas não existe isso aqui em C, não. Tá bom? Então, pode ignorar. Beleza. Utilizamos o operador comercial para retornar o endereço de memória que está localizado o valor da variável. E utilizamos o operador asterisco para retornar o valor da variável, o conteúdo que está localizado no ponteiro. Então, deixa eu explicar aqui com palavras que eu acho que são mais fáceis de entender. O comercial ele fala o seguinte: variável, me dá seu endereço aí, tá? E o asterisco ele fala o seguinte: eu tenho um endereço, então eu vou nesse lugar. Tá? Então esse carinha aqui serve para você pegar o endereço de algum lugar e esse carinha serve para você ir no endereço de algum lugar. Tá? Então vamos supor aqui que o seguinte, vamos supor que a Amanda vai dar uma festa na casa dela. Tá? Ela está agindo errado, ela está promovendo aglomeração, mas ela vai dar uma festa na casa dela. Então é o seguinte, existe uma variável que tem o endereço que é propriamente dito a casa dela, vamos dizer assim. Então eu vou colocar aqui, vou apagar isso aqui, né, porque todo mundo já entendeu isso aqui. Ano passado, a pessoa da festa era a Sofia. Esse ano eu escolhi a Amanda para ser a dona da festa aí. Então é o seguinte, lá na memória tem a casa da Amanda. Bom, tá aqui a casa dela. Então vou chamar aqui, ó. Essa variável tá aqui, tá bom? Onde que ela tá na memória? Alguém sabe me dizer o endereço dela? Não, o malloc pode não saber não, viu, Ulisses? Porque essa variável pode ter sido alocada estaticamente. Você não tem essa garantia, não. Nem casa Amanda. Casa Amanda tá lá na memória. Isso, Cauã respondeu. Então é o seguinte, para eu poder saber o endereço de alguma coisa, eu uso o comercial. Então, o que vai acontecer? Se a Amanda vai dar uma festa na casa dela, tá? Então a casa dela está aqui na memória, o que ela tem que passar para as pessoas chegarem lá? Ela tem que passar a casa dela? Casa Amanda é só o nome da variável, isso, exatamente. A Amanda ela tem que passar a casa dela para vocês? Não, ela tem que passar o endereço da casa dela. Entendeu? Isso. Então, como que você faz para saber o endereço da casa da Amanda? Comercial casa Amanda. Então, isso daqui, ó, te dá o endereço da variável casa Amanda. Então, o comercial, ele serve para você ter o endereço. Tá? Não, calma aí, Cauã, eu vou continuar aqui. Eu estou só no comercial ainda. Tá bom? Então é o seguinte, o comercial casa Amanda me dá o endereço da casa da Amanda. Só que é o seguinte, eu não quero ir lá na festa, então eu vou guardar esse endereço da casa da Amanda em algum lugar. Então vamos supor que a casa Amanda seja do tipo inteiro. Só para a gente fazer
uma analogia com alguma coisa que está mais sobre controle nosso aqui, tá bom? Então faz de conta que a casa Amanda é do tipo inteiro. E eu quero o endereço dela. Então como que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar como int pointer. Por que int pointer? Porque é o endereço de algum lugar que guarda inteiro. Opa, é que eu ia escrever mais, tá? Int pointer, endereço casa Amanda. Então, olha só. Essa variável chamada endereço casa Amanda, ela guarda o quê? Esperar o pessoal acabar de digitar aqui. Então, na verdade, eu fiz uma pergunta mega maldosa, tá? O endereço casa Amanda, ele guarda o quê? Ele guarda o endereço de algum lugar que tem inteiro. Mas ele não sabe que é da casa Amanda, não. Só porque eu chamei a variável de endereço casa Amanda significa que ela tem o endereço? Não. Isso aqui está falando que a variável chamada endereço casa Amanda, ela é do tipo int pointer. Então, que ela tem o endereço de algum lugar que guarda inteiro. É isso que ela está falando. Como que eu faço para guardar aqui de verdade o endereço da casa Amanda? Entendeu? Porque é comercial. Não me dá o endereço da variável casa Amanda? Se aqui eu quero guardar o endereço casa Amanda, então eu uso o é comercial casa Amanda. Ok? Então, endereço casa Amanda é uma variável que tem o endereço dessa casa Amanda. Então, olha só, vamos continuar aqui, tá? Por isso, eu acho importante entender o que está acontecendo na memória, porque senão vira bagunça. Aí é o seguinte, eu agora tenho uma variável na memória chamada... Ué, qual que é a necessidade de guardar o endereço da casa? Ué, como é que você vai chegar na casa de alguém sem saber o endereço? Você tem que guardar o endereço em algum lugar, ué. Entendeu? A Amanda tá dando uma festa. Aí você vira e fala com ela assim: é comercial Casa Amanda. E pronto, você acabou de receber o endereço da casa dela e não guardou em nenhum lugar, como é que você chega lá? Você precisa guardar o endereço em algum lugar, ué. Essa atribuição que você fez é como se você tivesse anotado o endereço no papel? Perfeito. É exatamente isso. Como se eu tivesse anotado o endereço num papel. O endereço Casa Amanda é o meu papel. Ele não é a casa dela, efetivamente. O que cabe naquele papel? Naquele papel cabe o endereço de algum lugar inteiro. É isso que ele cabe lá. Tá bom? Então, olha só o que está acontecendo na minha memória. Na minha memória agora, eu tenho uma variável chamada endereço casa Amanda. Tá? Então, olha só. Tá aqui, ó. São duas variáveis distintas. Uma variável chama casa Amanda e a outra variável ela chama endereço casa Amanda. Qual que é o tipo da variável casa Amanda? Int. E qual que é o tipo da variável endereço casa Amanda? Não. O e-comercial ele vai gravar a mesma coisa em outro lugar? Não, ele não vai gravar a mesma coisa em outro lugar. Ele vai pegar o endereço. Eu não estou replicando a casa da Amanda. Eu não estou pegando a casa dela e colocando no papel. Eu estou pegando o endereço da casa dela e colocando no papel.
Eu não entendi por que endereço Casa Amanda tem que ser um ponteiro, porque você não está pegando a casa dela para você está pegando o endereço da casa dela. Você chegar na casa dela, você precisa da casa dela ou você precisa do endereço da casa dela? É uma pergunta para você, você entendeu? Amanda tá dando uma festa. Você precisa da casa dela para chegar na casa dela ou você precisa do endereço? Você precisa do endereço. Então, a sua variável tem que ser pointer porque você guarda um endereço. E como que você faz para saber o endereço da casa Amanda? É outra pergunta. É comercial? Isso. Se você quer pegar o endereço de algum lugar, é comercial. Entendeu? Então, qual que é o tipo de endereço Casa Amanda? Não, pointer não é tipo, não. É completo. A pergunta é completa. Int pointer, perfeito. Tá? Então, o tipo de endereço Casa Amanda é int pointer. Eu estou colocando tudo em maiúsculo aqui para poder ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Para frisar. Mas int é com letra minúscula. Então observe que as duas elas são de tipos diferentes, tá? Elas são de tipos diferentes. Essa daqui tem a casa da Amanda mesmo, que é do tipo int, mas poderia ser qualquer outra coisa, entendeu? Agora, esse cara aqui, ele é um int pointer, então significa que ele tem o endereço de algum lugar do tipo int. Tá bom? Então o pointer diz que tem endereço. Endereço de quê? Endereço do que está para trás dele aqui, ó. Int. Então, se tem um asterisco, é endereço de algum lugar que tem int. Então vamos ver aqui, ó, continuar lendo aqui. Usando a analogia do papel, se fosse outro tipo de variável, você ia precisar de outro tamanho de papel? Não, não. Eu não ia precisar de outro tamanho de papel. Porque é o seguinte, vamos supor que a casa da Amanda é gigante, tá bom? Vamos supor que a casa dela é gigante. Mas vamos supor que o Cauã vai dar uma festa também, tá? Eles são concorrentes, são rivais de horário de festa. Concorre por seguidor, concorre por tudo e eles estão brigando, inclusive, por horário de festa. Então, o Cauã vai dar uma festa também. Só que a casa do Cauã não é tão grande quanto a casa da Amanda, tá? Mas o seguinte, onde eu anoto o endereço da casa do Cauã? É uma pergunta para vocês. Onde eu anoto o endereço da casa do Cauã? Não, anoto na memória não, mas é assim. Tipo assim, eu anoto num pedaço de papel, certo? Numa variável, no que for. Mas é o seguinte, o endereço de memória aqui nos meus exemplos, ele não tem sempre 4 bytes? Eu até escrevi aqui, ó, tipo aqui, quer ver, ó? 40, 18, 00, 24. Então é o seguinte, o endereço de qualquer lugar na memória tem o mesmo tamanho. Então não importa o que está lá. Se é endereço, é do mesmo tamanho. Porque o endereço nada mais é do que o lugar que ele está na memória. Então não importa se ele está no início da memória, no meio, no final, não importa onde ele está na memória. O endereço sempre tem o mesmo tamanho. Então, voltando na pergunta ali do Gabriel, se fosse outro tipo de variável, eu ia precisar de outro tamanho de papel? Não. O tamanho do papel é sempre o mesmo. Beleza? Então, continuando aqui. Casamanda é um inteiro, endereço Casamanda é o endereço do inteiro. Perfeito. É isso mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Bernardo.
Então, é como se eu tivesse no Word. O asterisco informa qual linha está escrito e o e-comercial informa o que está escrito. Não. Nenhum dos dois está certo. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Quem sabe que você pega a ideia. Tá bom? Então é o seguinte. Vamos lá. E-comercial serve para eu pegar o endereço de algum lugar. Uma variável do tipo asterisco, que é pointer, serve para quê? Para eu guardar o endereço de algum lugar. Então, e-comercial serve para eu pegar o endereço e asterisco na declaração serve para eu guardar. Tá? E como que eu faço para ir? Então é o seguinte, olha só, eu tenho aqui o endereço da casa Amanda. Tá guardado nessa variável. Então, essa variável aponta para cá. Então, deixa eu usar uma seta para indicar que esse cara aponta para cá. Tá? Porque ele é um pointer. Ele é um apontador, um ponteiro. Então, significa que o endereço que está aqui é relacionado com esse cara aqui. Tá bom? Aí é o seguinte, já que eu estou com o endereço na mão, tá? Eu tenho aqui o endereço da casa da Amanda, e ela está dando a festa, como que eu faço para ir na casa da Amanda? Tá? Eu uso o asterisco. O asterisco na declaração diz que é para guardar o endereço. O asterisco no uso, não é na declaração, o asterisco no uso faz eu ir no endereço. Tá? Então é o seguinte, para eu poder fazer uma analogia com essa questão aqui. Vamos supor que o Gabriel, tá, vai na casa da Amanda, tá bom? Gabriel, você vai lá na casa dele, na casa dela, tá bom? Seguinte, Gabriel, você vai chamar um Uber, tá? Então vou colocar aqui, ó. Você vai chamar um Uber. Quando você chama o Uber, quais duas informações você tem que passar para o Uber? Eu estou falando do Gabriel, mas qualquer um pode responder, tá bom? Quando eu chamo um Uber, quais duas informações eu tenho que passar para ele? Eu tenho que passar. Não, não, sem gracinha, Isaac. Sem gracinha. Eu tenho que passar o endereço de onde eu estou e o endereço de onde eu vou. Então, o Uber, se eu tivesse fazer uma analogia com uma função, o Uber ele quer isso aqui, ó. Concorda? Né? Porque ele quer o endereço de um lugar e o endereço para onde ele vai te levar. Então é assim que você chama o Uber. Interessa o tamanho da sua casa? Interessa o tamanho da casa da Amanda? Não interessa, tá? Então, o Uber é como se fosse um void pointer, tá bom? Agora é o seguinte, agora a pergunta é pro Gabriel, tá? Pro Gabriel que eu tinha escolhido aqui. O Gabriel Lian aqui, tá? Se ele não souber responder ou não quiser, é só falar, não quero responder. Aí outra pessoa responde, mas a pergunta é para ele. Seguinte, Gabriel, você está indo na festa da Amanda agora.
Estou fazendo semelhante como se eu estivesse fazendo na sala de aula, tá? Eu ia chegar na sua carteira. Então é o seguinte, você está aí na casa da Amanda agora e você vai chamar o Uber. Faz de conta que existe uma variável chamada Casa Gabriel e existe uma variável chamada Casa Amanda. Como você chama o Uber para sair da sua casa e ir na casa dela? Não, não. Assim, a tentativa foi boa, mas não. Alguém sabe como seria? Quase, Cauã, quase. Mas você não está declarando uma função, você está chamando ela. Na hora que você está chamando uma função, você não passa o tipo, não. Não, quando você chama uma função, você não passa o tipo. O tipo é só para declarar e para usar. Quase, Daniel, quase. Não. O seu tá mais errado que o do Daniel, viu, Gabriel? Não, tá errado também, Bernardo. Também o do Álvaro, que tá igual ao do Bernardo, tá errado também. A Maria Clara acertou, tá? É assim, ó. Tá? Por quê? Não, não falta definir, não. Eu falei com você para você suporem que existe uma variável chamada casa Gabriel e existe uma variável chamada casa Amanda. Então não falta, não. É para você supor que já tem, tá? E aí o que que acontece? O Uber ele não quer só os dois endereços? Então ele quer o endereço da casa Gabriel e ele quer o endereço da casa Amanda. Por quê? Ele tem que chegar na casa do Gabriel, pegar o Gabriel e ir para a casa da Amanda. Agora vamos colocar toda a minha habilidade artística aqui de desenho, tá? Que é zero. Faz de conta que isso aqui é o Brasil, tá? Faz de conta. Aí o seguinte, o Uber ele tem que sair do ponto A e ir para o ponto B. Na verdade, deixa eu restringir aqui um pouco. Faz de conta que é Minas Gerais, tá? Aí é o seguinte, o Uber ele não tem que sair do ponto A e ir para o ponto B? É, isso, Bernardo, exatamente. Então ele não precisa do asterisco porque ele não quer ir no momento. Ele só quer saber o endereço. Beleza, é perfeito. Eu estou chegando ainda no asterisco, tá? Aí é o seguinte, vou colocar aqui
ponto A e ponto B. Então, o ponto A é a casa Gabriel e o ponto B é a casa Amanda. Só que é o seguinte, o Uber, ele tá no ponto C. Tá? O Uber tá aqui, ó, no ponto C. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Como o Uber faz para chegar na casa do Gabriel e pegar ele? Perfeito, perfeito. Isso aí. O Álvaro acertou. Então, como que ele faz para ir no lugar? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Como é que ele faz para ir para cá? Na verdade, vou melhorar aqui, tá? Eu entendi sua resposta, mas é aqui, ó. É isso aqui. Por quê? A variável dele chama origem, tá? E o que que acontece? Quando você chamou o Uber, você copiou para a origem o quê? O endereço da casa do Gabriel. Então, lá no papel do Uber, faz de conta que o Uber está trabalhando com papel, lá no endereço, no papelzinho dele, tá o endereço da casa do Gabriel. Beleza, mas o papel dele chama como? Chama origem. Tá? Porque o nome da variável dele é origem. E como que ele faz para ir lá? Asterisco origem. Então, na hora que ele faz asterisco origem, ele vai para aquele endereço de memória. Tá? E aí o seguinte, dado que ele chegou aqui no A e pegou o Gabriel e agora vai levar ele para casa da Amanda, agora todo mundo já vai saber a resposta. Como que ele faz para ir para casa da Amanda? Perfeito. Tá? Então é o seguinte, é comercial serve para pegar o endereço, o asterisco na declaração serve para dizer que aquela variável guarda um endereço e o asterisco serve para ir no lugar apontado pelo aquele endereço. Então, é comercial Casa Gabriel e é comercial Casa Amanda é para ele descobrir onde estão os pontos de origem e destino? Sim, perfeito. É para descobrir onde estão os pontos de origem e destino. Porque está em algum lugar da memória, mas ele não sabe onde. Então ele pede é comercial para saber onde. E o asterisco é para ir. Isso. O asterisco é para ir. Eu acho que todo mundo pegou a ideia. Depois só tem que ir usando e aprofundando, né? Claro. Isso tem a ver com realloc? É porque o realloc, ele, ele também retorna ponteiro. E a gente está trabalhando com o assunto de ponteiro, então tem a ver com realloc. Mas ele sair da casa A e ir para a casa B não é realocação de memória, não. É só ir de um lugar para o outro. Beleza. Então todo mundo pegou a ideia, né? Esse desenho meu aqui parece a Peppa Pig, né? Porque a boca, o nariz tá para cá, o olho, tá, tipo assim, fica sempre de lado, né? Tipo, se a Peppa Pig fosse olhada de cima, ela seria assim, né?
né? É tipo esse desenho meu aqui também. Graças ao seu desenho deu para entender melhor. A arte abstrata. É, meus desenhos são conhecidos como os melhores, piores desenhos. Gente, não é falta de esforço, viu? É, eu tento desenhar bem, mas eu desenho super mal mesmo. Super mal. A mesma habilidade que eu tenho de desenhar é a mesma que eu tinha, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos. De lá não evoluiu nada, nada, nada. É, é, deixa eu ver como é que faz um rosa aqui. Tipo assim, a Peppa Pig é mais ou menos dessa cor, né? E já tá acabando nossa aula aqui, tá? Eu tô momento de descontração. O assunto é um assunto bem grande, tá? Eu falei com vocês, nós vamos gastar várias aulas nisso aqui, mas eu quero que vocês entendam de verdade, tá bom? Beleza, mas todo mundo pegou a ideia? Porque nós vamos parar por aqui hoje, tá? Assim, tem mais coisa aqui pra frente, né? Mas eu quero que vocês entendam de ponteiro e como que esse cara vai parar na memória, tá? Porque aqui vai começar exemplo, entendeu? Mas eu acho que não adianta nada você bater o olho nesse negócio aqui se você não tiver entendido isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser entendido, tá? E é isso daqui que eu tô falando com vocês, gente. Não é a arte abstrata, não, porque essa arte abstrata é essa, vocês não veem em lugar nenhum mesmo, só na minha aula. Mas isso daqui eu nunca vi em nenhum lugar, entendeu? Nunca vi em nenhum lugar. Eu quero que vocês entendam o ponteiro de verdade, porque é o que tem de mais legal em si. Mas eu nunca vi em nenhum lugar a aula que a pessoa explica desse jeito aqui. E é o que eu estou tentando fazer de diferencial aqui. Tá? Por quê? Ponteiro é a melhor coisa que tem em si. Mas, se você não sabe usar, o negócio vira um pesadelo. E eu não quero que vocês tenham pesadelo com ponteiro, não. Eu quero que na hora que você chega no segundo ano, você esteja assim, sossegado, falando, nossa, é isso, que é isso, pá, tá tudo sossegado. Aí você continua na área de exatas aí, vai mexer com informática ou computação, qualquer coisa, entra na faculdade e tudo, aí o professor tá falando aqueles negócios, as pessoas todo mundo perdido, e você fala, gente, eu lembro que eu assisti a aula do Leandro e entendi o negócio de ponteiro. Entendeu? Porque isso aqui deixa um tanto de gente perdida. Mas eu quero facilitar o caminho para vocês. Quero que vocês entendam de verdade. Entender como esse negócio está na memória é entender ponteiro. Usar é bobagem. Entendeu? Vem fazer, eu quero aprender a usar. Então não precisa assistir minha aula, não. Tá? Tem que aprender como que o negócio funciona. Ah, quero aprender a usar ponteiro? Vamos aqui, ó. Vamos achar um tutorial aqui para não precisar assistir minha aula. Como usar ponteiro em C. Beleza, assiste qualquer uma dessas aí. Tá bom? Então não é como usar, não. Tem que entender como que o negócio tá lá na memória. Entendeu como é que tá na memória? Você vai entender tudo. Aí na hora que chegar lá em orientação a objeto, você vai falar assim, ó, mas um objeto nada mais é do que o endereço de onde está esse tipo aqui na memória. Entendeu? Aí você vai ver que tudo é ponteiro disfarçado. Tudo é ponteiro disfarçado. Você fala, ué, mas essa função não tem ponteiro. Tem, mas está disfarçado. Você não usa ponteiro diretamente, mas está lá implícito, porque tudo veio daqui, ó. Tá? Então tem que entender esse negócio de verdade. Para poder ficar fazendo só copiando exemplo e colocando asterisco ficar perdido, não precisa não. Tá bom? Vamos ver aqui os comentários. Quando fizer as atividades vai ficar de boa, eu acho que vai ficar também, entendeu? Boa explicação. Se a gente não entender ponteiro, o Leandro vai ficar desapontado. Esse trocadilho aí ficou terrível e bom ao mesmo tempo. Tá bem no nível das coisas. Só que eu não faço muito trocadilho, não, mas eu dou exemplos muito ruins. A minha habilidade não é de fazer trocadilhos, não, é de fazer exemplos bem, bem ruins. Matheus, realmente gostou desse trocadilho? Tem problema? Eu acho que não tem, não, porque eu também gostei. Mas beleza, gente? Então é o seguinte, por hoje é isso, tá? Nós vamos continuar com esse assunto
na sexta-feira. Vamos dar mais uma avançadinha pequena, tá? Igual eu falei com vocês, o fato de estar escrito aula 12 aqui, você não vai ficar uma aula nisso, não. Nós vamos ficar aqui umas 4 aulas, 4 ou 5 aulas pelo menos trabalhando esse assunto aqui. Bom? É para na hora que terminar a aula você ter entendido mesmo. Então não preocupe com o número da aula, não. Você vai passar esses slides aqui, vai ficar meio perdido por enquanto. Eu acho que vai, né? Porque tem muito código aqui e tudo, mas eu acho que esse código não faz diferença se você não tiver entendido isso aqui. Tá bom? Vai ter exercício? Não. De hoje para negócio, não. Vamos aprender mais um bocado para poder fazer exercício ainda. Beleza? Vamos pegar mais uns conceitos. Tranquilo? Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar e-mail aí para mim e tudo. E não esquece de fazer o negócio que eu pedi, não. As pessoas que. Principalmente aquelas 7 lá que responderam que o assunto não é interessante. Não é interessante porque, assim, dá uma sugestão para dar uma melhorada no assunto. Porque eu acho o assunto super interessante, sabe? Então, eu achar o assunto super interessante, tentar fazer ele ficar interessante e 7 pessoas falar que o assunto não é interessante, ia dar uma melhorada para ficar interessante para todo mundo. Então, até mais, gente, e espero vocês na sexta-feira. E vou subir o vídeo aqui, e se alguém tiver dúvida, manda e-mail. Até mais.